No livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, embora não foi Paulo que formou a congregação de Colossenses, mas o evangelho já estava fluindo, já estava frutificando por conta própria, e Laodiceia e outros ali não foi Paulo, mas o evangelho já estava se expandindo. E já no início aqui de Colossenses dá para abordar 4 temas: orar sempre, santificação, a esperança reservada nos céus e o mundo inteiro já ter sido evangelizado. Sim, o mundo inteiro já foi evangelizado e a coisa foi se esquecendo e se perdeu. Então, no início aqui, no versículo 3, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ou seja, orar sempre. Orar sempre, nós temos que orar um pelos outros, pelo pastor, pela congregação, nós temos que orar sempre, porque senão a congregação se esfria. E se alguém ali na igreja se esfriar e estiver vivendo em pecado, toda a congregação é amarrada por causa disso. Como é no caso de Acã. Acã tinha coisa condenada e o exército de Deus inteiro perdeu e milhares de homens morreram por causa disso. Então, temos que orar um pelos outros, para que não haja ninguém em pecado e não haja coisas condenadas dentro da congregação. Senão, a vida de todos pode ser amarrada ali dentro. No versículo 4, havendo ouvido a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos. Santos. Eu vejo muitos para mostrar uma santidade que é mais santo do que o outro, fala eu sou pecador. Gente, pecador é quem vive no pecado. Se você está vivendo no pecado, você é um pecador. Se você aceitou Jesus, se converteu, abandonou os pecados, você agora é um santo. Então, se você chega na congregação e fala, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, então você está dizendo que você e todos estão vivendo no pecado. Então, aceitou Jesus? Agora você é santo. Continuando, no versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, o qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, o qual está presente em vós. Olha só, esperança que está reservada nos céus. Eu já mostrei em um outro vídeo, em João 14, Jesus fala que vai preparar-nos morada no céu. Só pode ser na Nova Jerusalém, né? Porque fora da Jerusalém ficarão os cães. Então, só pode ser dentro da Nova Jerusalém, a cidade santa. Então a nossa mansão, a nossa morada que Jesus foi preparar-nos é dentro da Nova Jerusalém, que em Apocalipse 21 ela está descendo do céu aqui para a terra. Tem um outro vídeo que eu detalho melhor isso. Apocalipse 21, a Nova Jerusalém ela está descendo do céu, Deus dentro dela e tabernaculizará, futuro, tabernaculizará, morará com os homens nela. Tabernaculizará, morará. Se está dizendo que morará, é que ainda não tem nenhum homem dentro dela. Não, nós vamos morar no céu. Não, nós não vamos morar no céu. Não há ninguém na Nova Jerusalém. E quando ela descer, é ali, aqui na terra, a Nova Jerusalém aqui na terra, é que nós tomaremos posse dessa morada. Mas por que o meu pastor fala isso? Porque ele não lê a Bíblia. Chega em casa, ele vai assistir uma Netflix, um filme, uma novela, ao invés de ler a Bíblia. Por isso que ele não sabe te explicar isso. Eu já falei, quem é salvo tem desejo de ler a Bíblia. Quem não é salvo tem desejo de assistir Netflix, YouTube, novela, jornal. Continuando. Para um melhor entendimento, vamos voltar no versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, a qual ouviste antes pela palavra da verdade do Evangelho, o qual está presente entre vós e também em todo mundo, levando fruto e crescendo, como também em vós, desde o dia que ouviste e conheceste plenamente a graça de Deus em verdade.
O mundo inteiro já foi evangelizado. Como está dizendo aqui, ó, no caso para nós estava, né? Então está presente em vós e em todo mundo. Aqui no Brasil, a história diz que o Brasil foi descoberto em 1500. 1500 ele foi oficializado. Você pode pesquisar, tem museus essas cartas. O Brasil já trocava cartas com a coroa portuguesa desde o ano 1000. No ano de 1500, eles vieram só oficializar. E já do ano 1000, existiam relatos que, quando falaram de Jesus para os índios, eles já tinham uma noção de filho de Deus, de céu, de morada no céu. Eles já tinham uma noção do evangelho. O mundo inteiro já foi evangelizado, mas a coisa foi se perdendo. A África, tem muitos estudos teológicos de muitos missionários falando que a África inteira já foi evangelizada, mas foi se esfriando e a macumbaria tomou conta de tudo e caiu no esquecimento. O mundo inteiro já foi evangelizado. E de novo isso está acontecendo por causa de alguns pastores e algumas denominações que o foco é dinheiro. O foco é o dinheiro. Então vai se perdendo. Como eu falei no outro vídeo, quem chegar diante de João Batista para se batizar, ele é raça de cobra, produzir frutos de arrependimento. Você consegue imaginar o seu pastor falando isso com um novo convertido que chega na igreja? Um novo membro chegando? Aí o seu pastor olha e fala, raça de cobra, produzir fruto de arrependimento para poder congregar aqui. Você consegue ver o seu pastor fazendo isso? É isso que a Bíblia manda fazer. Ou você consegue imaginar João Batista, as pessoas chegando lá para se batizar, e João Batista, amado, fica aqui que você vai ter vitória, o sacrifício de Jesus vai ser para você ter carro, para você ter apartamento, não é para remissão de pecado, é para você prosperar, o sacrifício de Jesus é para você ter vitória. Você consegue imaginar João Batista fazendo isso? O evangelho está deturpado, uma pregação de Jesus, teve uma pregação que ele fez, que não ficou ninguém, foi todo mundo embora. Jesus seria o pastor mais fracassado nos padrões da igreja de hoje. Se Jesus fosse fazer uma pregação hoje, confrontar o pecado, todo mundo não ia ficar ninguém na igreja. Jesus ia ser expulso da igreja. Quer dizer, na verdade, Jesus é expulso da igreja hoje, né? Porque o que acontece ali dentro não tem nada a ver com o evangelho. Eu não consigo imaginar Jesus de reteté pulando e rodopiando, nem o apóstolo Paulo rodopiando, gritando, eita glória, cavaé, como é que é? Canela de fogo. Você consegue imaginar isso? Não dá para imaginar isso. É um absurdo. E isso está acontecendo. De novo, o evangelho está se perdendo, como na parábola das 10 virgens, tanto as nécias quanto as prudentes dormiram. Elas dormiram. Ainda vou fazer um outro vídeo associando com Pedro e associando com os 3 primeiros cavaleiros do Apocalipse. Está falando de dormir. A igreja, de novo, está dormindo. De novo, o evangelho está se perdendo. Ele está se perdendo de novo. E como sempre acontece, quando começa a apostasia, quando começa o pecado, quando o mundo começa a virar uma Sodoma e Gomorra, vem o juízo de Deus na terra. Que é o que já está acontecendo, né? Então, o mundo inteiro já foi evangelizado. Vamos despertar a igreja, vamos abandonar a televisão, vamos abandonar a Netflix e vamos focar na Bíblia. Vamos voltar a ler a Bíblia. Porque você só aceita esses absurdos que existem na igreja e você pensa que isso é normal porque você também não lê a Bíblia. Se você lesse, você não aceitava esses absurdos que acontecem na sua igreja.